Agora sim. Boa noite, bênçãos de Deus. Agora melhorou, né? Para mim sempre é um motivo de alegria estar aqui na igreja de Dom Avelar, me alegrando junto com vocês, participando dos louvores, da mensagem e cada dia mais tendo a certeza de que Deus está conosco, amém? De que Ele vai à nossa frente, tendo a certeza, isso aqui é importante, ó irmãos, tendo a certeza que ainda o Espírito Santo ainda está tocando nos corações. Alessandra, muito obrigado. Alessandra, o que, Tati? Muito obrigado pelo louvor. Deus continue abençoando sua voz, minha irmã. Eu amo esse louvor, amo. Isso me traz grandiosas recordações. Ouvir essa música de Alessandra Samadello. Já estava chamando Tati de Alessandra. Olha para aí. Pois é, amados. Deus seja louvado pela presença de cada um de vocês aqui nesta noite. E como eu estava falando agora há pouco, eu fico feliz porque o Espírito Santo ainda está trabalhando. Irmão Manuel, por que o senhor está frisando isso? Porque, queridos, chegará o tempo que o Espírito Santo, ele será retirado da terra. Esse tempo vai chegar. E se eu disser para vocês que já começou, e quando o Espírito Santo for retirado da terra, diz a palavra de Deus, que o justo continuará na prática da justiça, e o ímpio, ele mergulhará cada vez mais na impiedade, no lamaçal do pecado. E esse dia está chegando, irmãos, falta pouco. A cada mensagem, a cada pregação, eu costumo dizer o seguinte para a igreja e principalmente para mim: não desista. Se está ruim, se está difícil, se está complicado, vai piorar. Mas não desista. Porque fiel é o Senhor que prometeu a cada um de nós que Ele nos dará a condição suficiente para nós chegarmos lá na reta final. Se tem algo, irmãos, que nós temos que nos alegrar, é saber que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Não existe contradição na palavra de Deus. Ela é fiel. É o livro mais lido no mundo. É o livro mais traduzido no mundo. Satanás tem procurado calar. Satanás tem procurado perseguir. E ele não deixa de perseguir. Mas é a palavra de Deus. Queridos, faça uso desse livro a cada dia, nem que seja 5 minutos, nem que seja 10 minutinhos durante o dia, mas estude a meditação, estude a lição, porque através desses mecanismos, através deste meio, nós estaremos nutrindo a nossa vida espiritual. Se nós não tivermos com a vida espiritual nutrida, irmãos, nada feito. Nada feito. Nós vamos ser, sabe o quê? Ouça essa palavra aqui, viu? Se a sua vida espiritual não estiver nutrida, sabe o que é que nós seremos? Quer ouvir? Defuntos ambulantes. Vocês já ouviram essa frase antes, não já? Defunto. O que é o defunto ambulante? É o morto vivo. Entende? É triste, mas é real. É o morto-vivo. Então, nós precisamos nos nutrir da palavra a cada dia. A mensagem que nós vamos relembrar nesta noite não é estudar, é relembrar, porque não é uma mensagem nova. A mensagem que nós vamos relembrar nesta noite vem falando sobre missão. Algo que Deus confiou a mim, confiou a cada um de vocês. Todos nós temos uma missão a cumprir neste mundo. Tem um hino dos desbravadores, se eu não estou enganado, para assim, ó, há uma missão a cumprir neste mundo agitado. Conhece? Mas eu não sei cantar, então não vou me arriscar, né? Não vou me arriscar. Então nós temos uma missão a cumprir.
Se nós, eu já começo o sermão já fazendo um apelo, se nós não cumprirmos com esta missão que Deus confiou a mim e a cada um de vocês, existe algum sentido de ser cristão adventista do sétimo dia? Não tem sentido. Somente para estar aqui na igreja, sentadinhos, quarta, sábado, domingo, semana de oração, se você não tem cumprido com a sua missão. E quando a gente fala, irmãos, cumprir com a missão, vem logo na mente de alguns, dar estudos bíblicos, também, mas não é só isso. Vem na mente de alguns, pregar aqui na frente, como o irmão Manuel está pregando, também, mas não é só isso. Cumprir com a missão é o que a igreja já faz aqui. A maioria já faz. Quer ver uma coisa? Quinta-feira aqui, final da tarde, acontece alguma coisa, não é? Dia de quinta, ainda continua? Dia de quinta, isso é cumprir com a missão. Eu sei que aqui acontece alguma coisa, dia de quinta-feira. Tanto é que é cumprir com a missão que eu tenho conhecimento. Eu nunca vim na quinta-feira à noite aqui, que eu me lembre. Mas eu sei que vocês têm realizado um belíssimo trabalho. Belíssimo, grandioso. De repente, se tem alguém aqui que se sente um pouco tímido, um pouco vergonhoso, só o fato de vir aqui e tirar a casca do chuchu, da batatinha e cortar o tomate, os temperos da sopa, você já está cumprindo com a missão. Já está cumprindo com a missão. Só o fato de sair de casa e vir e estar comprometido e envolvido aí nesta obra, já está cumprindo com a missão. Na hora da distribuição também. E se a distribuição hoje ou amanhã sair daqui da porta e vocês decidirem, uma quinta-feira dessa no mês, falar assim, vamos para aqui da Ban, vamos encontrar aí uma van para levar todo mundo, levar a igreja toda, um micro-ônibus, um caminhão para ir de Pau de Arara, coisa do tipo, uma Kombi, e a metade todo mundo e alguns, é uma bênção. Fizemos isso recente lá no Quidaban. Levamos agasalhos e bastante água mineral. Porque, por incrível que pareça, todos nós nos preocupamos em levar mingau, levar arroz doce, levar mungunzá, levar sopa, levar pão, mas ninguém, assim, lembra em levar bastante água. Garrafinha de 500 ml de água, eles precisam muito. Então, nós decidimos levar aqueles fardos de 12, nós levamos em média de 30 fardos, multiplique 30 vezes 12, foi essa quantidade que nós levamos. O sorriso de orelha a orelha daqueles moradores de rua. Isso também é cumprir com a missão. Queridos, cumprir com a missão é você morar na casa onde você mora, na rua onde você mora, e na sua casa não sair palavrões, não ter briga, não ter músicas do mundo, não ter discórdias, e os vizinhos que estão naquele circo, aquele raio de vizinhança, fala assim, nossa, a casa dessa pessoa aí, da irmã Vilma, da irmã Tati, do irmão Wellington, a casa de Hamilton, a ideia e assim por diante. Eu só escuto louvor, oh que bênção, eu vou para a varanda da minha casa somente para ouvir aqueles louvores que eles colocam. Isso é cumprir com a missão. Existem várias formas de nós cumprirmos com a missão. Por que eu começo a mensagem desta forma? Porque nós precisamos, irmãos, eu preciso, eu estou pregando para mim, principalmente nesta noite, eu tenho me cobrado isso, por conta das minhas demandas do trabalho, correria, agora com filha pequena, então são muitas coisas que nós precisamos resolver a cada dia a dia, e se nós não ficarmos atentos, nós não encontramos tempo para ir fazer uma visita, para ir dar um estudo bíblico, para ir se envolver na distribuição da sopa e assim por diante. Nós precisamos cumprir com a missão, porque a palavra de Deus diz que Jesus vai voltar quando a mensagem for pregada. A Igreja Adventista do Sétimo Dia precisaria intensificar mais este tipo de mensagem nas quartas, nos domingos, nos sábados, nos cultos de JA, em vários formatos, em vários viés, mas que este tipo de mensagem seja pregado. A mensagem que está lá em Apocalipse 14, versículo 6, versículo 7,
que fala sobre a mensagem do terceiro anjo. E naquela mensagem fala sobre a velocidade do anjo. E esse anjo somos nós. Nós precisamos ter a velocidade de pregar o evangelho. Seja falando, ou seja através do seu testemunho pessoal, ou distribuindo uma literatura, o grande conflito, um folheto, seja lá o que for. Mas nós precisamos pregar a mensagem. Tati cantou agora há pouco, né? A música de Alessandra. E na frase fala assim, ó, hoje é o dia que nós precisamos falar que Jesus está bem perto de voltar. Só que quando a Alessandra gravou essa música, acredito que tem mais de 10 anos, né, Tati? Quando eu entrei na igreja, eu já ouvi essa música, eu tenho 25 anos de adventista, eu escuto essa música. Hoje é o dia que temos de falar que Jesus está bem perto de voltar. Eu já tenho 25 anos, que estou na igreja, graças a Deus. Ele não voltou ainda, irmãos, mas ele vai voltar. Não é? Tati era pequenininha, né, Tati, na época, né? Pois é. Mas Deus é bom. Deus é bom. Amados, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jonas, está depois do livro de Salmos, é um profeta menor, é um livro pequeno. Nós vamos relembrar nesta noite, irmãos, que lição profunda, uma lição que nunca fica velha, uma lição que se renova a cada dia quando nós estudamos aquele chamado que Deus fez para um profeta. Cada um tem feito bullying com a vida de Jonas, mas nós precisamos nos espelhar na vida de Jonas. Jonas fica depois do livro de Salmos. Deixa eu abrir aqui para dar uma pesca para vocês. É o profeta menor, viu, irmãos? Você vai chegar ali, ó, no livro de Ezequiel. Quando você encontrar Ezequiel, vai devagarzinho, vai encontrar Daniel. Depois de Daniel, você vai devagarzinho, que começa a vir os profetas menores, viu? Aí vai vir Oséias, depois de Oséias vai vir Amós, depois de Amós, aí vem. Aí você vai encontrar lá Jonas, é o profeta menor. Dá um pouquinho de trabalho para achar, mas vai lá, viu? Todo mundo já encontrou aí? Todo mundo encontrou? Glória a Deus, que bênção. Já do que vocês encontraram o livro de Jonas, nós não vamos demorar muito hoje, vou fazer o possível de ser rápido. Vamos orar, irmãos, para mais uma vez o Espírito Santo falar a nossa mente, ao nosso coração. Oremos do jeito que vocês estão aí, em atitude de reverência, feche seus olhos. Pai querido, mais uma vez nós te agradecemos e louvamos o teu nome, porque o Espírito Santo continua trabalhando neste mundo cheio de dor, de tristeza, cheio de violência, cheio de tantas coisas ruins, mas o Espírito Santo ainda continua trabalhando. O nosso desejo, mais uma vez nesta noite, é te pedir que o Espírito Santo seja derramado em nossas vidas, que a chuva serôdia seja derramada em nossas vidas, que Ele fale à nossa mente, ao nosso coração, que a gente deixe de ter desculpas, que a gente deixe de ter argumentos, e que nós possamos nos conscientizarmos da missão que o Senhor confiou a cada um de nós. Nesse momento a Tua palavra está aberta, te pedimos que nos ajude a abrir o nosso coração, para mais uma vez entendermos o recado que o Senhor deseja passar para nós nesta noite. Por favor, eu te peço, Senhor, me ilumina, para que eu venha falar iluminado pelo Teu Santo Espírito. Por favor, Senhor, a Tua palavra ela já é inspirada e, portanto, ilumina a nossa mente, ilumina os nossos corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados, livro de Jonas, profeta Jonas, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim.
Jonas se dispôs mais para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam, cada um aos seus deuses, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: o que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, a sorte caiu sobre quem? Sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele respondeu. Vamos dar uma paradinha aqui? E ele respondeu. Até aqui, nós vamos relembrar algo interessante. Deus, ele fez um pedido, Wellington, para Jonas. Jonas, dispõe-te e vai até a cidade de onde? De Nínive. Porque Jonas tinha um recado para passar para os ninivitas. Certo? Só que Jonas pensou o seguinte: eu não vou para Nínive. Como é que pode? Deus dá um recado para nós, Deus tem uma missão para nós, e nós agora vamos fazer aquilo que a gente acha que a gente deve fazer. Eu não vou para Nínive, não. Ele desceu para Jope, chegou em Jope, uma cidadezinha pequenininha, uma cidade portuária, comprou a passagem lá em Jope, e agora, ao seu bel prazer, ele foge e vai para a cidade de Tarsis. Ou seja, ele queria ir para Tarsis. Mas a mensagem que Deus deu para Jonas foi para ele ir para a cidade de Nínive e pregar para os ninivitas. Essa foi a mensagem, ponto final. Irmãos, a gente sabe que quando nós entramos na igreja, nós chegamos aqui na frente, não na igreja aqui em Dom Avelar, porque nem todo mundo aqui foi batizado na igreja em Dom Avelar. Eu fui batizado na igreja sede de Castelo Branco, aí alguns foi batizado no Cabula, outros foi batizado lá no interior, e assim vai. Mas na hora da profissão de fé, a gente responde sim, quando tem aquelas monte de perguntas, né? Você aceita, Wellington, não comer carne de porco? Sim, 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 sim. Você aceita, Wellington, não trabalhar? Sim, sim, sim. Não trabalha de sábado, não. Sim, sim, sim. Você aceita, Wellington, não usar pince? Sim, sim, não aceito. Ok. Você está disposto a não usar droga? Sim, sim, sim. E tem um monte de perguntas, né? E aí na frente todos nós respondemos sim. Só que o tempo passa. E quando o tempo passa, parece que a gente esquece das perguntas que ou o pastor, o ancião, na hora da profissão de fé, falou para nós. Não é assim que acontece? O tempo passa e parece que a gente começa a entrar assim na mesmice, no esquecimento. E a gente chega na igreja e começa a ver alguns irmãos já começar a ter costumes diferentes dos quais não deveria ter. Usando algumas maquiagens, que na profissão de fé diz que não deve usar e concordou, não é assim? Usando certos tipos de roupa que não deve usar, entrando pelas horas do sábado, transgredindo, não sendo
um fiel dizimista e nem ofertante, mas na profissão de fé, falou aqui para Deus que iria ser fiel dizimista e ofertante se tivesse o quê? Renda, se trabalhasse, se for aposentado. Mas o tempo passa e daqui a pouco a pessoa esquece. Não é assim que acontece? Manuel, o que é que tem a ver com a mensagem? O que é que tem a ver com a missão? Tudo. A vida do cristão está envolvido em tudo. A missão é tudo na nossa vida como cristão. Deus, ele fala uma coisa para nós, assim como falou para Jonas. E nós queremos praticar outra. Entendem? Seja na profissão de fé, seja na missão que Deus tem para cada um de nós cumprirmos. No mundo que nós estamos vivendo hoje, irmãos, muito de nós cristãos, infelizmente, nós queremos fazer outra coisa que não é do agrado e nem é da vontade de Deus. Nós precisamos parar para refletir, parar para pensar o que é que eu estou fazendo como cristão. O que eu estou fazendo como cristão está agradando a Deus? É a pergunta que eu preciso fazer para mim mesmo. E ali estava Jonas. Será que Jonas não pensou ali dentro daquele barco? Por que esse barco está assim tão agitado? E os tripulantes, juntamente com o marinheiro, eles tiveram ideia. Assim era o costume da época. Vamos lançar sorte. Não me pergunte como é isso, porque eu não cheguei a estudar profundamente como era lançar sorte. Mas naquela época, eles faziam assim e dava certo. E dava certo. Aquele que estava em pecado, quando lançava sorte, caía naquela pessoa. Vocês perceberam aqui? A sorte caiu em quem? Em Jonas. Porque eles estavam preocupados. O barco já estava ali entrando água no barco e o desespero começou a tomar conta deles. Vocês percebem que eles pegaram as suas bagagens e começaram a jogar no mar para o barco ficar mais leve, achando eles que iriam resolver o problema. O homem achando que ele ia resolver o problema. Mas quando lançaram sorte, a sorte caiu em quem? Caiu em Jonas. Por quê? Porque Jonas estava fazendo algo errado, procurando fugir da missão que Deus confiou para ele, procurando fugir da presença de Deus. E daqui a pouco o marinheiro falou assim: ei, o chefe do navio, ei, clama ao teu Deus. Aqui na Bíblia, na Bíblia de vocês, quando ele fala isso para Jonas, clama ao teu Deus, o teu Deus está de letra minúscula, não está de letra maiúscula, porque todos eles que estavam ali, com exceção de Jonas, eles eram pagãos. Eles adoravam a outros deuses, que não era o Deus criador dos céus e da terra, o qual nós adoramos. E agora o marinheiro fala para Jonas: clama ao teu Deus, de letra minúscula. Quem sabe que ele nos ouve? Ainda fez essa pergunta, nós temos que parar para atentar esses detalhes. Só que não parou por aí, queridos. Ei, para mim. Aqui tem algo que para mim trouxe uma grande lição. Esses últimos versículos que nós acabamos de ler, que eu quero ler de novo com vocês. Olha o que está escrito aqui, irmãos. Olha só, versículo 8, diz assim: então lhe disseram, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Aí agora começa a pergunta: que ocupação é a tua? Percebe? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Olha as perguntas que foram feitas para quem? Para Jonas. Irmãos, toma isso como lição para a tua vida. Se eu perguntasse aqui, quem é você? Quem é você? Manuel, quem é você? Nós temos resposta para dar. Percebe a questão do testemunho? O testemunho está implícito agora nas respostas que Jonas vai dar. O testemunho transforma vidas de outras pessoas. Ei, transforma as vidas para o bem ou para o mal?
tenha muito cuidado, você e eu, com o nosso testemunho. Eu sempre gosto de comentar sobre isso. O testemunho nosso, ele transforma a vida de outras pessoas, irmãos, ou para o bem ou para o mal. A pergunta é: qual testemunho você está dando? Qual testemunho você tem dado? Você que leva o nome de crente, você que leva o nome de cristão, qual testemunho que nós temos dado? Quem é você? Qual é a sua ocupação? De que terra você pertence? Qual é o Deus mesmo que você serve, que você adora? Você é adventista, mas será que você adora realmente o Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há? Você adora esse Deus mesmo? Então essa é uma pergunta que eu preciso fazer para mim, irmãos, e você também precisa fazer para você. Olhe só a resposta de Jonas: sou hebreu, lá no versículo 9, irmãos, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu. Percebe que esse Deus agora começa a ser de letra maiúscula. E temo ao Deus do céu que fez o mar e a terra. Irmãos, isso aqui tem peso ou não? Muito, né, Hamilton? Muito peso. Irmãos, eu sou cristão adventista do sétimo dia. E eu temo ao Deus que criou os céus e a terra. É esse Deus que eu adoro. Eu não adoro Deus de pedra, nem Deus de gesso, nem Deus de barro, nem de madeira. Adoro ao Deus verdadeiro, aquele que deu a sua própria vida por mim na cruz do Calvário. Mas você tem que falar isso, irmãos, com convicção, porque quando o Espírito Santo for retirado da terra, lembra que eu falei no início? Quando for retirado, nós seremos perseguidos, perseguidos de morte. E quando chegar esse dia, você vai temer na base? Você vai ter medo da morte? Se a Bíblia diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro, hein, Mário? Vai ter medo da morte, meu irmão? Porque se nós pregamos e acreditamos que nós vamos morar na eternidade, se nós estamos cumprindo com a missão, fazendo a vontade de Deus, por que vai ter medo da morte? Então, aqui Jonas falou: eu temo ao Deus verdadeiro, ao Deus do céu. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Uau, você teme a Deus. Então Deus está pesando a mão sobre você. Com Deus não se brinca. É isso que eles, aqueles adoradores de deuses minúsculo, é isso que eles estão falando para Jonas. Ei, Jonas, o que é isso que tu fizeste, homem? O que foi que tu aprontou, que Deus permitiu que o oceano tivesse assim do jeito que está? Irmãos, se vocês continuarem lendo, nós vamos perceber que os marinheiros com experiência de mar, quanto mais eles remavam, tentando chegar da praia, mais a tempestade aumentava. E eles não conseguiram. Eles não conseguiram. Sabe por que eles reconheceram que esse Deus é o Deus Supremo, como Hamilton acabou de dar a colaboração? Porque Jonas, mesmo fugindo, ele era um hebreu. Ele era um hebreu de nascença. A palavra de Deus estava alicerçada no seu coração. Irmãos, sabe por que Jonas estava fugindo? Não foi simplesmente por rebeldia. É porque no coração de Jonas estava chateado com o ninivita. Na mente de Jonas, os ninivitas não eram para ser salvos, porque os ninivitas eram igualzinho ao povo de Sodoma e de Gomorra, que inclusive nós estamos estudando na lição da escola sabatina. Então, na mente e no coração de Jonas pensou assim: Senhor, eu faço o que o Senhor quiser. Agora, ir pregar para aquela cambada de reticência, aquele rebanho de infame, eu não vou pregar para eles não. Se depender de mim, Jonas, vão todos perecer.
Colocação e pensamento errado de Jonas. A justiça pertence a Deus e não a nós. Foi isso que motivou Jonas a não ir para Nínive e a fugir para Tarsis, que nem chegou a ir para Tarsis. Irmãos, neste momento, Jonas testemunhou de um Deus verdadeiro. E o marinheiro e os tripulantes, eles ficaram o quê? Espantados. E daqui a pouco, irmãos, vamos ler um pouquinho mais para a gente concluir. E daqui a pouco, o que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: tomai-me e lançai-me no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio tão grande tempestade. Irmãos, eu não vou continuar lendo aqui, vocês podem ler depois com calma, até o versículo 17, mas a palavra de Deus aqui nos mostra que Jonas, ele sabia perfeitamente que o mar estava daquela forma, agitado por causa dele, porque ele estava tentando fugir da presença de Deus. Irmãos, o salmista Davi, ele fala o seguinte: para onde fugirei, Samile, da presença do Senhor? Para onde fugirei? Se subo aos céus, lá estais. Se desço lá no profundo do oceano, até ali o Senhor. Ai daqueles que pensam que vão fazer alguma coisa que Papai do Céu não está vendo. Irmãos, o certo é que Jonas foi lançado no mar. Deus, com a sua infinita misericórdia, ele providenciou um grande peixe. Não diz aqui se é uma baleia, se é uma foca, se é um golfinho, se é um tubarão. A Bíblia diz que foi um enorme peixe. E esse peixe abriu a sua boca gigantesca. E Jonas foi tragado pelo peixe. 3 dias e 3 noites, Jonas ficou no interior daquele peixe. E ali dentro ele fez uma oração. Ele clamou a Deus. Ele viu a loucura que ele cometeu. E ele viu que com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Vocês conhecem a história porque a história é contada desde o rol do berço. Mas vale a pena relembrar. E Deus providenciou com que aquele peixe vomitasse. E Jonas, depois que foi vomitado pelo peixe, olha que coisa, irmãos. Imagino que Jonas tomou um banho naquela praia para tirar o vômito daquele peixe, uau, aquele mau cheiro, imagino eu, dentro de um peixe 3 dias e 3 noites. E Jonas agora entendeu, Deus mandou que eu cumprisse com a missão. Não tem nenhuma outra pessoa que vá lá pregar para os ninivitas, porque Deus quer que eu pregue para os ninivitas. É o que, papai? Então, amados, o que foi que aconteceu? Jonas foi para a cidade de Nínive. Irmãos, sabe o que me impressiona nessa história? Capítulo 3, observe lá. O que me impressiona, irmão, nessa história? Capítulo 3, já estou acabando, irmãos. Versículo de 1 a 4. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. De novo Deus falou para Jonas, está vendo? Segunda vez. Irmãos, qual foi a mensagem que Jonas tinha que pregar para aquele povo? Versículo 3. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia. Para um pouquinho, irmãos, para um pouquinho. Como é que a gente prega hoje? Como é que a gente prega hoje quando a gente está na rua, quando a gente está dando estudo bíblico, quando a gente vai visitar aqui?
O Hélito, filho da irmã Evanildes. O Hélito, meu irmão, aceite a Jesus. Ele está voltando. Os sinais estão se cumprindo. Não é assim, irmãos? Não é assim? Ô, meu irmão, a porta da graça ainda está aberta. Volte para os braços de Jesus. E a gente começa a apelar, não é assim? Para o Espírito Santo tocar no coração. Ei, vocês acham que foi assim que Jonas pregou para os ninivitas? Não. No finalzinho aí desse versículo 4, vocês vão ver como é que Jonas pregou, irmãos, para os ninivitas, no finalzinho do versículo 4 do capítulo 3. Dizia assim, ó: ainda 40 dias e Nínive será o quê? Subvertida, destruída. Só que Jonas falava isso gritando pelas ruas. Ele levou 3 dias percorrendo aquela cidade. Ei, essa cidade em 40 dias vai ser subvertida. Essa cidade vai ser destruída. Se você não aceitar Jesus, você vai perecer. E ele falava assim, bravo. Ele não falava com calma e nem com apelo, não, era bravo. Sabe o que aconteceu? Toda a cidade ouviu a mensagem que Jonas pregou. Toda a cidade ouviu. E toda a cidade se arrependeu, irmãos. Do mais novo ao mais velho, do rico ao pobre, do preto ao branco, todos. E aí o rei daquela cidade, ele rasgou um pano, jogou cinza na cabeça, rasgou a sua roupa, jogou cinza na cabeça como atitude de reverência e respeito diante de Deus, conclamou toda a cidade em jejum, todo mundo começou a orar, todos se arrependeram. E o coração de Deus foi o quê? Movido. A Bíblia diz que as profecias bíblicas, elas são condicionais. Essa semana eu li isso mais uma vez, não sei se foi na meditação matinal. As profecias bíblicas, elas são condicionais. A decisão, o seu destino, diz assim na meditação matinal, o seu destino não está nas mãos de Deus. O seu destino e o meu destino está na nossa mão. Você quer ser salvo? Aceite Jesus como Senhor e Salvador. Glória a Deus. Quer ser salvo? Aceite a Ele. Arrependa-se do mal. Arrependa-se do mal. Se converta, converta-se ao Senhor. Mas você não quer isso não? Como diz o nosso amigo Adelson, então vá para o mundão, para a esbórnia, como diz ele. Vá para a esbórnia. E lá na esbórnia é só perdição. Irmãos, larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição e muitos entrarão por ele. Estreito é o caminho, apertada é a porta que conduz à vida eterna e poucos entrarão por ela. Jonas pregou. Jonas, mesmo sem querer, ele cumpriu com a missão que Deus confiou para ele. A cidade ouviu as advertências. E a cidade então finalmente se arrependeram, se converteram e aceitaram ao Deus de Jonas, ao Deus dos hebreus. E a cidade foi salva. Diferente de Sodoma e Gomorra, porque Ló foi lá. Ló falou para o seu genro. E o genro de Ló começou a dar risada, a caçoar do seu sogro Ló. A mensagem foi pregada para a cidade de Sodoma e Gomorra, mas os moradores da cidade não quiseram se arrepender. E somente 3 pessoas foram salvas. Ló intercedeu, Abraão também intercedeu, mas o povo não quiseram nada. Isso prova para mim e para vocês que nós temos que fazer a nossa parte. Quem converte as pessoas não somos nós. Quem converte as pessoas é o Espírito Santo. Só que nós somos os mensageiros. Nós somos testemunhas, nós somos instrumentos nas mãos de Deus para levar salvação para outras pessoas. Através do seu testemunho, através das palavras, e nós vimos aqui que através do testemunho de Jonas, aqueles tripulantes e os marinheiros conheceram o verdadeiro Deus,
Porque Jonas, quando foi lançado no mar, aquela tempestade na hora se tornou uma bonança. O mar se aquietou, que estava agitado. Eu acredito que os tripulantes e marinheiros pensaram assim, ó, para que eu fui jogar minha mala fora? Antes eu não jogasse minha mala fora. Agora já está lá no fundo do mar, já encheu d'água, já perdeu minha mala. Se as malas estivessem dentro do barco, as malas não teriam se extraviado, não teriam se perdido. Irmãos, a pergunta é para nós finalizarmos. Miguel já deixa no ponto aquele último louvor, viu? A pergunta é, meus amados, é o seu desejo, de fato, se lançar nas mãos de Deus e reconhecer que você tem feito pouco para levar as pessoas aos pés do Salvador? Você reconhece e você tem um desejo de daqui para frente falar assim, Senhor, me usa, porque eu quero ser instrumento nas tuas mãos para a salvação de outras pessoas. Esse é o teu desejo. Se for, levanta a tua mão. Se não for, não tenha vergonha, deixa a sua mão baixa. É o seu desejo ser instrumento nas mãos de Deus? Louvado seja Deus. Que o Espírito Santo use a sua vida, use a minha vida, para que através do nosso testemunho, através do nosso engajamento, do nosso empenho, a mensagem seja dada, a mensagem seja proclamada. E muitas pessoas, a começar pela nossa família, pelos nossos entes queridos, pelos nossos vizinhos, muitas pessoas aceite a Jesus como Salvador. E juntos, naquele dia, quando Jesus voltar, nós iremos subir e com Cristo morar para todo sempre. 1000 anos no céu e a eternidade nesta terra restaurada. Amém? Vamos então ficar de pé. Aninha vem louvar.